Irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui com o nosso Tadel e dando continuidade às nossas aulas. Estamos falando sobre oração e recapitulando, na nossa última aula nós falamos da oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso. E nós falamos que muito mais do que um modelo de oração, o Pai Nosso é um modelo de coração, é um modelo de como a gente deve se achegar a Deus, como deve estar o nosso coração, porque a oração é algo que Deus vê. Então, quando se aproxima dele, Deus está olhando o teu coração. Então, a gente tem que se aproximar dele, diante dele, sabendo que ele está ali, que nosso coração está focado nele e que a gente tem que ter um coração que santifica o nome dele, uma vida que santifica o nome dele. E também que ter esse coração de que ele supre a nossa necessidade, ter um coração perdoador, ter um coração que depende dele para livrar de todo o mal. E continuando nosso estudo sobre oração, eu quero falar hoje sobre os benefícios da oração. Irmãos, é impossível a gente estar diante de Deus e de alguma forma não ser influenciado, beneficiado pela presença de Deus. Não tem como. Não tem como. Nada que Deus pede para nós no reino é para Ele. Nada. Você fala, Deus precisa. Não, Deus não precisa de nada. Adorai ao Rei. Por quê? Porque Ele precisa da adoração? Não precisa. Mas é que adorar Deus faz bem para a gente. Quando você grita de alegria, de amor por Deus, isso é libertador. Então tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem. Então quando Deus fala, orem, busquem, é para que a gente obtenha os benefícios dessa vida intensa de oração. Em primeiro lugar, o benefício da oração é que a oração ela é combustível para a adoração. Na própria oração do Pai Nosso, depois de você se envolver ali com Deus, o teu Pai, depois de você santificar o nome dEle, depois de você afirmar o senhorio dEle sobre a tua vida, depois de você crer no teu coração que Ele sustenta você, depois de você se quebrantar e saber que Ele te perdoa, então você perdoa o outro também, e depois de você saber que Ele que te livra, você depende dEle para ser livre do mal, do pecado, aí depois disso tudo, o que acontece? Você adora, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a adoração é combustível, a oração é combustível para a adoração. A adoração se alimenta da oração, porque na oração você acaba conhecendo mais Deus. E quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala que a gente só consegue adorar se conhece Deus. Ele fala, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então só consegue adorar Deus se conhecê-lo. E a oração propicia isso, porque você fica diante dele, você fica diante do Todo-Poderoso, você fica embevecido, embriagado, você fala com ele, você chora, você argumenta, você se angustia, então que Deus acaba se revelando a você, e essa revelação de Deus a você desemboca em mais adoração a Deus por você. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 3, ele escreve uma oração.
E ele começa: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, com a finalidade de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então Paulo começa a orar, a pedir essas coisas para aqueles crentes que estão em Éfeso, e aí ele começa a desembocar em algo profundo, e ao mesmo tempo louco, insano e impossível, que é compreender. Olha só, eu oro para que vocês compreendam qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Ele ora para que eles compreendam isso, que eles conheçam esse amor. Aí ele fala que excede, ou seja, que não dá para compreender. Que não dá, que a mente não consegue esquadrinhar, não consegue captar, não consegue visualizar, nem tampouco imaginar. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aí ele termina essa oração dizendo: ora, ele termina com adoração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Fatalmente, quem ora vai adorar a Deus com profundidade. Toda oração desemboca em adoração profunda. Então esse é um dos benefícios da oração. Em segundo lugar, a oração, ela é democrática, ela não está restrita a um grupo de pessoas, ela não está restrita a pastores, ela não está restrita aos evangelistas, ela não está restrita a apóstolos, a profetas, ela não, é para todos, da criança ao mais idoso pode orar, mulheres, jovens, homens, todos podem orar, tendo funções ou não na Igreja de Deus, pode orar. Quando Jesus foi assunto aos céus, estavam ali 120 pessoas reunidas, mais ou menos, eram homens e mulheres e jovens que estavam ali. E todos eles perseveravam em oração até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Olha que maravilha! A oração é para todos. Todos podem orar, todos podem buscar, não está restrito a um grupo de pessoas, não está. Em terceiro lugar, a oração, ela gera o sobrenatural. Paulo, quando ele estava orando, ele teve uma visão de um homem vindo até ele, estendendo a mão. Jesus, depois de batizar, ele saiu das águas, começou a orar, e quando ele estava orando, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma de pomba. Ele subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e quando ele estava orando, ele transfigurou-se, a glória desceu e apareceu ali Elias e Moisés e conversavam com ele. A oração é transfigurante, a oração atrai o sobrenatural. Eu lembro uma vez de um irmão da igreja que ele disse que ele estava orando, ele pediu para Deus enviar anjos, de repente ele bateu no negócio, quando ele bateu, ele olhou, era um anjo.
Era um anjo que apareceu para ele. Então a oração ela tem esse poder de atrair o sobrenatural, de gerar o sobrenatural. A gente tem pouco sobrenatural porque tem pouca oração. Se tiver muita oração, muito sobrenatural, muitas coisas de Deus vai acontecer, muitos milagres de Deus vai aparecer. Olhos serão abertos para ver o mundo espiritual, pessoas vão ver anjos, pessoas vão ver muitas coisas tremendas quando começar a orar. Por meio da oração a gente pode receber sabedoria. A palavra de Deus diz em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá a todos liberalmente. A oração, ela traz paz ao coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Há muitos benefícios na oração, muito mais do que pedimos ou pensamos. E por isso, meu irmão, ore na tua casa, busque a Deus, peça a Deus, porque Deus vai honrar você em nome de Jesus. Agora, qual o segredo da oração ouvida? Deus prometeu ouvir-nos, mas há condições. Há condições para que Ele nos ouça. Em primeiro lugar, a gente precisa de santidade. O Salmo 66 diz o seguinte: se eu tivesse guardado lugar para o pecado do meu coração, Deus nunca teria me atendido. Se eu tivesse guardado o pecado do meu coração, Deus não me ouviria. O Salmo 24 diz: Senhor, quem entrará no teu santuário, na tua presença? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então a santidade, ela gera poder na oração. A santidade é um dos segredos da nossa oração ser ouvida. Em segundo lugar, a gente precisa de perseverança, de intensidade. Porque senão, é como se a gente não quisesse aquilo. Como é que Deus vai ouvir uma oração que você não tem perseverança? Você não tem intensidade, você não tem fervor. É como se você pediu hoje, amanhã já não pede, aí no outro dia já não pede, aí no outro dia pede, aí depois reclama que Deus não ouviu. Será que você queria mesmo aquilo que você estava pedindo? Porque um dos segredos da oração ser ouvida é justamente perseverar. Jesus fala isso naquela parábola do juiz iníquo. Ele fala, olha, o juiz, essa mulher não me dá sossego. Ela não me dá sossego, eu vou logo ouvir e atender seu pedido dessa mulher para ela me deixar em paz. Porque todo dia aqui na minha porta. E Deus não é esse juiz iníquo, Ele é amoroso. Mas precisamos de intensidade, de perseverança. Paulo fala para a gente perseverar em oração.
Eis aí um segredo da nossa oração ser ouvida. O terceiro segredo da oração ser ouvida é fé. Jesus disse em Marcos 11, 22, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste. Então, quando formos diante de Deus, a gente tem que ter consciência de que Ele está nos ouvindo e de que Ele está ouvindo aquela oração que estamos fazendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se achega a Deus creia que há Deus e que Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é remunerador dos que o buscam. Ele remunera, Ele abençoa, Ele ouve aquele que se achega com fé diante dEle. Em quarto lugar, quebrantamento. Lembra que nós falamos lá da parábola do publicano e do fariseu, que o publicano se humilhou, se quebrantou, e ele foi ouvido, desceu justificado. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Irmãos, quando for diante de Deus, não é porque você não pecou, né? Não pecou nesse dia, né? Não viu, não colocou nada impuro na frente dos seus olhos, não teve nenhum pensamento impuro, não contou nenhuma mentira, não falou, não fez uma fofoca, não gritou com alguém, não sentiu ódio de ninguém, não murmurou com nada, não reclamou, passou o dia inteiro santo, parecendo um anjo. Não é porque você passou o dia inteiro santo que você vai chegar diante de Deus com alguma bagagem de santidade, achando que tem algum valor a tua santidade diante de Deus. Achando que a tua santidade vai bancar a tua oração ser ouvida. Não. É o quebrantamento. Embora a santidade é importante, conforme nós falamos, mas não é nela que a gente se apoia para Deus ouvir. Mas no quebrantamento tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. É dessa forma que a gente se aproxima dele. É desse jeito que a gente se aproxima dele, com um coração quebrantado. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, ó Deus. Quando Paulo teve uma visão celestial, diz que ele foi até o terceiro céu, ele ouviu coisas que ele não consegue falar. Ele não conseguia relatar o que ele viu. E para que ele não se orgulhasse daquilo, Deus deu a ele um espinho na carne. Olha como é sério diante de Deus o quebrantamento e a humildade. Para ele não se orgulhar, Deus deu um espinho, para que ele se mantivesse humilde e quebrantado. Mas Paulo orou, falou, Senhor, tira, afasta de mim esse espinho. Aí Deus falou, não, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, é isso? Então eu vou sentir prazer na fraqueza, nas injúrias, nas perseguições, nas desilusões, porque quando eu sou fraco, ou seja, quando eu me enfraqueço, quando eu me quebranto, aí que eu sou forte. Aleluia! 2 Crônicas 7,14, Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o quebrantamento é um dos segredos da oração ouvida. Em quinto lugar, a gente precisa aprender a pedir segundo a vontade de Deus
Em 1 João 5, 14 e 15 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Olha que promessa maravilhosa. Se pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouvirá. Aleluia. Em sexto lugar, é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é essa continuidade de intimidade com Ele. Então, quanto mais intimidade com Ele, né, com mais intimidade com Ele, com a sua palavra, mais Ele vai nos ouvir. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, se há essa unidade, essa intimidade, eu e vocês em mim, as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Em João 15, 7 está isso. Em sétimo lugar, ser específico. Às vezes as pessoas são muito vagas. Abençoe, mas abençoa com o quê? Que bênção que ela precisa? O que ela está pedindo? O que ela está precisando? Quando Jesus foi curar o cego, Ele perguntou: o que você quer que eu te faça? O cara era cego. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Porque há tantas coisas que Jesus podia fazer para ele, há tantas coisas que Jesus pode fazer por você, há tantas bênçãos. Então você precisa ser específico. Ele fala assim em Lucas 11, qual de vós o pai que se o filho pedir peixe lhe dará, em vez de peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Se você pedir o Espírito Santo para te encher, é isso que vai vir. Então seja específico em tuas orações. E acima de tudo, meu irmão, a gente precisa aprender a descansar nas promessas de Deus, naquilo que está na palavra de Deus. Romanos 8, 32 diz: aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, ou seja, tudo que ele tinha de mais precioso, tudo que ele tinha de maior valor, tudo que ele tinha que mais lhe trazia prazer, ele deu. Ele não poupou, ele entregou por nós. Então, como não vai te dar o alimento que você precisa? Como não vai te dar, não vai te suprir? Como não vai curar quando for a vontade dele? Como? É o que Paulo diz: como não nos dará com Ele todas as coisas? Ele já te deu Jesus, Ele já te deu eternidade, Ele já te deu esperança, Ele já te deu destino, Ele já te deu propósito, Ele já te deu futuro. Será que é difícil para Ele o que você está precisando hoje? Em Efésios 3:20, Paulo, terminando a oração, diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória. Olha, que promessa maravilhosa. Descanse nisso, Ele é poderoso. Ana pediu um filho, Deus deu a ele um profeta que abençoou a nação de Israel. Depois deu
mais filhos para ela. Irmãos, Deus é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Aquele que não negou seu filho, Ele não vai negar outras coisas para a gente. Ele não vai negar o pão de cada dia. Ele não vai negar a saúde. Ele não vai negar nada. E eu quero terminar fazendo um apelo a todos os irmãos para que comecem a ter uma vida de oração na sua casa. Comece a orar e a orar muito, porque Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, para a glória dele. Deus abençoe cada um e fiquem na paz. Amém.